Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 dessa revista. Estamos estudando a Santíssima Trindade, nosso curso de teologia esse trimestre. Quem está acompanhando, com certeza está ganhando muito, aprendendo muitos detalhes das Escrituras em relação ao Deus Trino. Hoje, lição de número 7, a obra do Filho. Será ministrada no dia 15 de fevereiro de 2026, nas igrejas que seguem direitinho o calendário. Antes de começar a aula de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você já assistiu uma ou mais aulas, ou mesmo se essa é a primeira aula que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Aqui a gente ministra as aulas com notas nos originais, grego, hebraico, latim e muitas vezes até a versão inglesa do Rei Jaime, que é um clássico, né? Uma versão clássica. E se você também quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro do nosso canal. E se quiser falar direto comigo para fazer sua consultoria, perguntar direto para mim, seja membro do nível consultoria. Aproveitando, quero falar para o Wellington Nascimento e também para o irmão Josivan Avelino. Vocês são membros do nível consultoria, mas ainda não me ligaram. Fique à vontade, tá bom? É só pegar o número do telefone que está aqui na descrição desse vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem um vídeo escrito assim, membros consultoria e mentoria. Peguem o número nesse vídeo. Só abrir o vídeo, um vídeo de 1 minutinho e meio, vai aparecer o meu telefone na tela. Só os membros do nível consultoria conseguem ver esse vídeo. Aí você pega o número do telefone, me manda uma mensagem pelo WhatsApp e a gente já começa a conversar, tá bom? Muito obrigado pelo apoio no nível consultoria aí do nosso canal. Queridos, a lição de hoje é uma lição importante. Lição de número 7 vai falar da obra do Filho. A obra de Jesus está dividida em 3 partes. Ele sofreu a sua humilhação. Vou deixar, inclusive, num dos tópicos aqui da aula, 3 níveis da humilhação de Jesus para vocês. Dá até uma pregação. Foi uma pregação que eu fiz na minha igreja local. Vou deixar aqui para você o esboço, caso você queira fazer também essa pregação. Então, primeira obra, sua humilhação, que foi voluntária. Segunda obra, a obra redentora, a morte vicária na cruz do Calvário. E a terceira obra foi uma obra de Deus executada sobre ele, que é a sua exaltação acima de tudo e de todos. Vamos ver isso com detalhe na aula de hoje. A gente vai ver também que Filipenses 2 e Hebreus 9 mostram como Jesus voluntariamente se esvaziou da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou de alguns atributos da divindade para se tornar perfeitamente homem e morrer por nós na cruz. Uma lição importante, então, a de hoje. Nossos objetivos são explicar, mostrar e ressaltar. Vamos explicar a humilhação voluntária de Jesus e sua obediência até a cruz. Vamos mostrar que a obra redentora de Jesus é única e suficiente para todos os tempos. Sua morte vicária é única e suficiente para a salvação. E vamos ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e a sua soberania universal. Muito importante, então, essa aula. Se você ainda não reparou, cada objetivo da lição está inserido dentro de cada tópico da lição. A lição tem 3 tópicos, né? Então, cada tópico ressaltando um objetivo. Nosso texto áureo de hoje, Filipenses 2 e 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Nós não vamos comentar o texto áureo hoje aqui, porque a nota do texto áureo está no tópico de número 3, exaltação gloriosa do Filho, no item 1, recebido à destra do Pai. Então, ou a gente comenta o texto áureo ou comenta o tópico e item. Eu vou deixar para comentar o tópico e item. Você não vai perder nada, tá bom? O texto áureo está inserido lá dentro, então a gente vai comentar lá, vamos ler em grego lá. Vou explicar o termo exaltou no grego, você vai gostar muito de ver as notas que tem ali.
E se você quiser também ler as notas, vá no nosso blog. No nosso blog eu deixo a aula completa com todas as notas que eu falo aqui. Quando você for no blog, pegar as notas, dá uma ajuda para nós. Clique no botãozinho seguir o blog, tá bom? Assim você vai nos ajudar a propagar o nosso blog também. Leitura bíblica em classe, Filipenses 2, de 5 a 11 e Hebreus 9, de 24 a 28 é a leitura que você faz aí com a sua classe. A leitura bíblica sempre está diluída dentro dos 3 tópicos, tá bom? Por isso que a gente nunca comenta ela, a gente comenta dentro dos tópicos. Tópico de número 1, a humilhação voluntária do Filho, a submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e também a terem a mesma humildade que Cristo teve. Filipenses 2 e 5 diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo sentimento no grego aí é frônio. Frônio significa modo de pensar, significa disposição mental. Então, a exortação de Paulo era para levar os crentes a terem o mesmo modo de pensar, o mesmo estilo de vida, o mesmo modo de vida que Cristo demonstrou enquanto ele esteve aqui. A ideia era imitar Jesus, renunciar o mundo, o egoísmo e buscar sempre o bem do próximo, o bem da igreja. Aquele amor agape mesmo, sabe aquele amor de Deus que só Deus é capaz de sentir e de demonstrar na completude? É esse amor que Jesus sempre lutou para que nós sentíssemos. Inclusive, vou começar deixando um vídeo aqui, que é a conversa de Pedro com Jesus. Quando Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, você me ama? Pergunta por 3 vezes. Nas 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro, ele usa o termo grego agape, que é o amor dele, o amor próprio de Jesus. E quando Pedro responde se ama ou não, ele responde com filho, que é o amor da amizade. Você vai entender vendo esse vídeo que nós humanos, a gente só consegue amar com o amor que é próprio nosso. O amor humano, que é o amor filho, né? O amor agape é muito difícil, só se o Espírito Santo estiver mesmo permeando a nossa vida. Mas Jesus sempre quis nos trazer para esse amor, para sentir esse amor. Esse amor com o qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ali é agape. Então, quando Jesus está conversando com Pedro, está tentando fazer ele sentir agape, mas ele não conseguiu, não. Mas mesmo assim fez uma obra extraordinária, né, para Deus. Quando Paulo pede aos filipenses aqui que tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está pedindo uma coisa muito profunda. Lendo aqui na nossa versão ARC, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Sentimento para nós é uma coisa intelectual, né? É uma coisa emocional. Mas o grego mostra que esse sentimento aqui, phroneisto, é uma coisa muito mais profunda que eu vou revelar para vocês aqui agora. No texto grego é assim, ó, tutogar phroneisto enemin o que en Christo isso, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Phroneisto é a forma do verbo frônio, que aparece aqui no comentário da lição. E não sugere um sentimento comum, mas uma coisa muito mais do que emocional e passageira. Phroneisto, frônio, indica um modo de vida, uma conduta, um estilo de vida. Olha só, frônio tem como raiz o termo phrin, que significa mente, significa intelecto. Significa, então, que a mente do crente deve viver, expressar de forma natural as coisas que Cristo expressou. Porque na Bíblia está escrito que nós temos a mente de Cristo. E se isso é verdade, então a gente não precisa se esforçar para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas será para nós uma coisa natural. Então, ó, frônio, que vem de frim, que é a raiz desse termo, significa mente e intelecto, significa pensar, ter uma atitude mental, dispor a mente para realizar alguma coisa, alguma proposta. Não se trata de uma emoção que surge e desaparece, mas de uma mentalidade moldada. Então, olha que nós,
Quando a gente realmente cumpre esse versículo, ó, tutogar froneisto en mim, o que en Cristo isso, que haja em mim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. A mente de Cristo, ela não sentia essa emoção fazendo força ou querendo sentir isso. Não, para ele era natural. É isso que Paulo quer de nós quando ele usa o termo froneisto aqui em Filipenses 2:5, o termo grego. Ele quer que a nossa mentalidade seja moldada ao estilo de Cristo, para que o versículo que diz que temos a mente de Cristo seja verdade em nós. Meus irmãos, é o que eu falo para vocês aqui. Se a gente for pregar o evangelho na raiz, se a gente for pregar o evangelho no original, se a gente for pregar o evangelho com essa profundidade, seriedade que eu prego aqui, muitos de vocês vão sentir que não estão cumprindo a vontade de Deus. Muitos de nós, eu mesmo, quando eu me coloco diante da palavra aqui, eu fico apertado. Todos nós ficamos apertados, porque a exigência da Escritura é uma exigência de santidade no profundo mesmo, na acepção da palavra. Não temos versículos que dizem assim, sede santos porque eu sou santo, ou sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo falando, sede imitadores de Cristo, como filhos amados, sede imitadores de Deus. Olha esses termos. E o termo grego para imitador aí é mimetes. Sabe o que significa mimetes, meu irmão? Mimetes é o termo grego que dá a origem para o nosso termo mimetismo. Camuflagem. Aquilo que o camaleão faz, aquilo que certos animais fazem na natureza, se confundir com o ambiente, mudar de cor para desaparecer dentro do ambiente. Ou seja, esse imitar é imitar por expressa semelhança, é se transformar naquilo que nós estamos imitando. Quando o apóstolo Paulo diz sede meus imitadores, é isso que ele está dizendo, repercutam tudo aquilo que vocês veem em mim. Porque eu já faço isso em relação a Cristo. Em outro lugar, ele sai do intermediário e coloca-nos em contato direto com Cristo. Sede imitadores de Cristo, sede imitadores de Deus. Olha, sede imitadores de Deus. Meu Deus do céu! Que exigência, né? Então, meus irmãos, aqui quando a Escritura diz tutogar froneisto nenemin, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, esse sentimento não é, então, uma coisa meramente intelectual, não é uma coisa meramente emocional que acontece e passa, não. É uma coisa que permanece, é a nossa vida, é o nosso estilo de vida. Nós temos que estar moldados à mente de Cristo, se é que a gente pode dizer que é servo. Item de número 2, o esvaziamento da sua glória. O apóstolo Paulo aqui ele nos lembra que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se. Keno, do grego. Kenosis, esvaziou-se a si mesmo, deixando de alguns atributos da sua divindade, assumindo a natureza humana para morrer por nós. Olha o que diz, é Filipenses 2:6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aqui é a citação literal do versículo. Então, Jesus, ele tem a natureza divina, sempre teve. A segunda pessoa da Trindade sempre teve a mesma natureza da primeira e da terceira pessoa, pessoas da Trindade, como a gente já falou nas primeiras aulas. Nas primeiras aulas a gente já deixou definido o que é Trindade, como é a operação de cada pessoa dentro da Trindade, como é na eternidade anterior à criação, como é nos ministérios de cada pessoa da Trindade na Terra. A gente explicou tudo, né? E agora a gente está vendo aqui que Jesus, sendo em forma de Deus, esse forma aí é morfe, meus irmãos. Morfe, sendo em forma de Deus. Jesus, na eternidade anterior e posterior à criação, tem um morfe, seu corpo tem uma forma, ele tem um corpo, né? Só que é espiritual, a substância é espiritual. Ele deixa essa forma, encarna, morre pela humanidade e depois volta a ser o que ele é. Em Mateus 17, na transfiguração, que foi uma das aulas que a gente já estudou, a gente vê que lá o termo transfiguração é metamorfe, além da forma.
Então, na transfiguração, ele passa do humano para o divino. Na kenosis, ele passa do divino para o humano. Dá outra pregação, hein? Muito lindo enxergar isso. E os termos gregos que aparecem é sempre morfe, forma. Quer dizer que ele tem uma forma, né? É muito bom a gente ver isso. Mas na kenosis, que é aqui o item de número 2, o esvaziamento da glória, na kenosis ele não deixa de ser Deus. Ele simplesmente abdica de alguns atributos que somente a divindade pode operar, né? Não vou falar deles, porque senão a gente vai dividir a aula aqui, tá certo? Mas são atributos incomunicáveis. Vou deixar um videozinho aqui na descrição para você, 3 coisas que Deus não pode te dar. É um videozinho muito curtinho, muito objetivo. Se você gosta de teologia, você vai gostar muito dele. Aí lá vai falar dos atributos, dos quais ele abriu mão para encarnar, ser perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Então, meus irmãos, aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, Filipenses 2:7 na parte A. Esse esvaziar-se é o mistério da kenosis. O apóstolo Paulo usa o grego keno para expressar exatamente aquilo que Jesus fez voluntariamente. Se esvaziou da divindade, não deixou de ser Deus, né? Simplesmente abdicou de alguns atributos. Tomou a forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz. Depois Deus o exaltou soberanamente. Item de número 3, obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Filipenses 2:8 diz assim, ó, na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus sofreu 3 humilhações, que eu vou deixar para vocês na nota do tópico 3, item 1. Mas essa daqui é uma. Ele humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Quando ele se humilha, esse humilhar-se a si mesmo é da divindade para a humanidade. Ele se humilha da divindade para a humanidade, se tornando igual a nós, sentindo as mesmas coisas que nós, com exceção do pecado. Então, na kenosis, Jesus realiza uma coisa extraordinária. Aqui no tópico de número 3, a gente traça um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Adão deu ouvidos à proposta do diabo, junto com a sua mulher. A proposta do diabo era que, se eles comessem do fruto proibido, eles seriam como Deus. Então, Adão abriu os olhos, Eva ficou curiosa. Nossa, meu Deus, então é por isso que ele não quer que a gente coma, então, para a gente não ser como ele e tal. Aí essa curiosidade levou o homem ao pecado, à destruição, à ruína. Então, Adão caiu querendo ser como Deus. Jesus, sendo Deus, Jesus não é como Deus. Jesus é Deus, sendo em forma de Deus. Não quis ser igual a Deus. É isso que significa não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar é tomar o lugar de, porque ele sabia que tinha um ministério a cumprir, ele tinha uma obra a cumprir, e essa obra exigia o esvaziamento da divindade para assumir a humanidade. É isso que significa a kenosis. Então, o primeiro Adão quer ser como Deus, o segundo Adão, que é Cristo, é Deus e abre mão dessa prerrogativa, desse direito, dessa verdade, dessa realidade de que ele é Deus e encarna, se tornando homem. Então, olha o contraste, né? E ele vai na sua morte vicária, na sua morte sacrificial até a cruz. Queridos, hoje a cruz é considerada uma coisa sagrada porque Jesus foi pregado nela, mas na época de Cristo, cruz era a pior coisa que podia acontecer com uma pessoa, era a pior condenação à morte que havia, era uma pena de morte, como uma cadeira elétrica hoje, como uma injeção letal, como um enforcamento. Sentiu o drama do que era a cruz? A cruz era maldita, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E a Escritura diz que Jesus se fez maldição por nós. Ele se tornou maldito por nós. Por 2 motivos. Porque foi pregado num objeto maldito, que era um objeto de condenação, era a pena de morte que Roma estava usando naquela época. E também foi maldito porque recebeu os nossos pecados em si, sobre si. Então ele se fez maldição por nós. Cruz não tem nada, não tinha pelo menos, é que semantizou, né? Porque depois que Jesus foi pregado nela, então ele a santificou.
E hoje tem gente que usa no pescoço e tal, como um símbolo de santificação, de memória à morte de Cristo e tal. Muitas igrejas, até cristãs evangélicas, usam a cruz vazia dentro dos seus templos, muitos usam no pescoço. A cruz vazia, diferente da cruz com Cristo, a cruz com Cristo remete à idolatria, a cruz vazia ganhou uma conotação mais suave, né? Mas os cristãos tradicionais não usam de jeito nenhum, nem com Cristo, nem sem Cristo, a cruz, sabendo do seu significado original. Então Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tópico de número 2, a obra redentora do Filho. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no Yom Kippur. Yom é dia, Kippur, cobertura. Pode ser traduzido também como perdão. Yom Kippur, dia do perdão, ou dia da cobertura, dia da expiação. O termo ficou muito popular agora na nossa época, Yom Kippur, mas ele não aparece nas escrituras hebraicas originais assim, do jeito que está aqui a nota na lição, ou do jeito que a gente está acostumado a ouvir por aí, Yom Kippur. Aparece Yom HaKippurim nas escrituras. O item 1 aqui diz a ineficácia do sacerdócio levítico. O termo ineficácia significa incapacidade de atingir objetivos, de atingir metas ou de produzir os resultados esperados. É a incapacidade de realizar alguma coisa. Então, o sacerdócio levítico era ineficaz porque ele não conseguia eliminar os pecados de uma vez por todas. Inclusive, a gente vai ver um termo aqui no grego daqui a pouco sobre completude, sobre eficácia, sobre cumprir de uma vez por todas alguma coisa. No sacerdócio levítico, o Gadol Cohen, o sumo sacerdote, Gadol, grande, Cohen, sacerdote, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que era o honrado, o pomposo, o grande sacerdote. Ele entrava no Beit HaMikdash, no santuário de Deus, e ia até lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, levando sangue do sacrifício que era oferecido por ele e pela comunidade e apresentava diante de Deus. Mas qual é a ineficácia do sacerdócio levítico? É que todo ano ele precisava fazer isso. Mas Jesus não. Jesus fez uma única vez. O sangue de bodes e de touros, segundo a palavra de Paulo, segundo Paulo disse, não era capaz de apagar definitivamente os pecados. É por isso que sempre se repetia. Essa é a ineficácia. Mas quando João está batizando na beira do Jordão, ele dizia, Shuvu b'tshuvah, ki karvah malchut shamayim. Arrependei-vos. Crede no evangelho, porque é chegado a vocês o reino dos céus. Uma tradução livre aqui para isso que eu falei. E ele dizia também, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante a gente frisar esse tira. Aqui, na ineficácia do sacerdócio levítico, o pecado era coberto, kippah. Yom HaKippurim, já vou ler o versículo que eu escolhi no hebraico para mostrar para vocês aqui que não aparece Yom Kippur, mas Yom HaKippurim. E então ele nas palavras de João fica claro para nós que o Cordeiro de Deus, ele é capaz de tirar os pecados, desaparecer com os pecados, porque ele assume os pecados. E sabe por que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido? Porque ele é eterno. O Cristo é eterno, né? É o verbo eterno de João 1:1 que encarnou. Então, ele realiza um único sacrifício que vale para todas as épocas, passado, presente e futuro, não precisando ser repetido anualmente. Então, o sacrifício de Cristo é eficaz, mas o do sacerdócio levítico não era. O do sacerdócio levítico era uma sombra somente, apontava para o sacrifício de Cristo. Aquele cordeirinho, leia Levítico capítulo 1, versículo 1 e a seguir, meus irmãos, vocês vão ver que lindo que é aquilo ali, o holocausto. O Levítico mostra a exigência, como deveria ser o animal, como ele deveria ser preparado, como ele deveria ser oferecido. E tudo aquilo ali é um tipo de Cristo. Quando Cristo vem, ele cumpre tudo aquilo literalmente. Aí o sacrifício dele é eficaz. Hebreus 9:25 fala que o sacrifício não era eficaz porque anualmente tinha que ser repetido, né? O santuário terreno era uma sombra do
do celestial, conforme Hebreus 8:5. Cristo entrou no céu ele mesmo para interceder por nós diante do Pai. Então, ele, além de se oferecer por nós, eu expliquei numa das aulas, aí até gravei um short também, vou deixar para vocês esse short. Por que ele disse para Madalena, não me toques, porque ainda não voltei para meu pai? Vocês vão entender esse negócio aqui de voltar para o pai, por que ele não queria ser detido e tal. Vai ser bem interessante. Então ele se oferece por nós, vai e se apresenta diante de Deus como o sacrifício eficaz. Uma única vez se ofereceu, valendo para sempre. Agora, o versículo que eu escolhi para mostrar para vocês que não aparece Yom Kippur, mas Yom HaKippurim, foi Levítico 23 e 27. Vou deixar na nota lá no blog. Eu sei que você vai lá, então nos siga no blog quando for. Dá um clique no botãozinho seguir. No celular, roda a rolagem, vai aparecer o botão no meio da tela, clique nele, confirme. Não tem nenhum perigo, você vai nos ajudar. Mas aos 10 deste 7º mês será o dia da expiação, tereis santa convocação. No hebraico, Akbeasor Lahodesh Hashvi Aze Yom HaKippurim Hu. Mikra Kodesh Yirye Lahem. Na escritura hebraica, então, aparece Yom HaKippurim, dia das expiações, e não Yom Kippur, dia da expiação, ou dia do perdão. Akbeasor Lahodesh Hashvi Aze Yom HaKippurim Hu. Desse jeito aparece na escritura. Kippur é o plural, o plural de Kippur é Kippurim, que vem de kafar, que significa cobrir. O que os sacrifícios da antiga aliança faziam então era Kippur, né? Kafar, cobrir os pecados, para que Deus pudesse então ter contato com o pecador. Mas o pecado não era literalmente apagado de uma vez por todas. Por isso o sacrifício tinha que ser repetido sempre, mas quando Jesus vem, ele tira o pecado do mundo, de uma vez por todas. E para a gente receber esse sacrifício de Cristo, a gente precisa aceitá-lo, né, como Salvador. Então o pecado era coberto na antiga aliança. Na nova aliança ele é eliminado, ele é retirado, ele é extinguido por aceitar Jesus como Salvador. O finalzinho do versículo 27 do 23 de Levítico, que eu li aqui para mostrar para vocês, aparecendo o Yom HaKippurim, no final diz assim, ó, Mikra Kodesh Yirye Lahem, significa tereis santa convocação. Vou deixar uma notinha aqui de 3 palavras, são as 3 palavras aí principais que aparecem no final. Mikra tem como raiz o termo kra. Kra significa chamar. Significa que Deus estava convocando. Deus estava chamando. Uma curiosidade para você, e vou deixar um vídeo para comprovar, tá bom? Ó, o termo é mikra. Mikra tem como raiz o termo kra. Kra significa chamar. Você sabia que o nome do Levítico, o livro do Levítico, ele recebe esse nome no grego, mas no hebraico não? No hebraico é Vaikra. Olha o termo aparecendo aqui, ó. Vaikra. Sabe o que significa Vaikra? E chamou. Vaikra Adonai el Moshe lemor. E chamou o Senhor a Moisés e disse. Os livros bíblicos grafados em hebraico, eles normalmente são nomeados pelas primeiras letras que aparecem no livro. Tem uma série aqui no canal, tá bom? Vou deixar para você na descrição. Os nomes dos livros da Torá em hebraico. Muito gostoso, muito lindo. Você vai entender a profundidade dos nomes, vai entender os paralelos dos nomes originais no hebraico e os gregos. Muito bom. Inclusive esse, que é o livro do Levítico, que se chama Vaikra. Então, ó, Mikra Kodesh Yirye Lahem, tereis santa convocação. Moisés é quem vai falar com o povo para convocar, mas a convocação não é de Moisés, é de Deus. Por isso, Mikra, chama eles, eu estou convocando. E essa convocação ela é santa, Mikra Kodesh. Kodesh é santidade, Kadosh é santo. Mikra Kodesh Yirye Lahem. Eu estou convocando vocês de forma santa para essa reunião. Aqui, ó, Yirye Lahem será para vós. Essa convocação será para vós Kodesh, de santidade.
E eu estou chamando Mikra, que vem da raiz Kra, que também está no nome do Levítico, que é Vaikra, e chamou. Então perceba que é uma convocação de Deus. No item 1 a gente viu a ineficácia e agora a gente vai ver a eficácia. A ineficácia é do sacerdócio levítico, né? Tinha que ser repetido todos os sacrifícios, porque não tinha poder, não tinha eternidade suficiente e nem santidade em si suficiente para ser feito uma única vez. Mas agora o item 2, o sacrifício único e suficiente, é o de Cristo. Esse não cobre pecado, esse tira o pecado do mundo. Então, na antiga aliança, se oferecia sacrifício continuamente, como eu já falei. No sistema levítico era ineficiente porque o sangue de bodes e de touros, dos cordeiros, nunca foi suficiente para apagar pecados. Mas, Hebreus 9, 28, na parte A, diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, tal, segue o versículo. O que nós vamos destacar aqui nesse versículo é uma vez. Uma vez aqui é a tradução do grego apax. Apax significa uma vez. Cristo se oferece uma única vez. O texto completo, Hebreus 9, 28, completo é assim, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. No grego, utos que o Christos apax prosenergitis. Essa aqui é a primeira parte só. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para destacar o termo apax. Apax é um advérbio de tempo, significa uma vez, uma única vez. E o apóstolo Paulo, ele vai usar num outro lugar, deixa eu ver aqui, Hebreus 10 e 10 é onde vai aparecer o superlativo de apax, que é epiapax. Epiapax é traduzido por uma vez por todas. É acrescentado esse prefixo epi aí, que dá o superlativo. Né? Apax, uma vez. Epiapax, uma vez por todas, ou seja, de forma definitiva. O sacrifício de Cristo é suficiente. Item de número 3, a substituição vicária. O termo vicário vem do latim vicarius, que significa aquele que faz a vez de outro, que toma o lugar de outro. É a substituição de uma pessoa por outra. Os padres católicos, por exemplo, são chamados de vigário. O termo vigário do nosso português vem do latim vicarius, que significa aquele que está no lugar de outro. O Papa é vicarius filii Dei. Ele é o substituto do Filho de Deus na teologia católica. Os padres, por assim dizer, também são chamados, eram pelo menos antigamente, chamados de vigários, ou seja, vicários, aqueles que substituem Cristo. Tá muito certo o termo, muito bem aplicado, porque do mesmo jeito que nós fomos enviados por Cristo, fomos enviados com plenos poderes, os 12 principalmente foram chamados como shaliach no hebraico, que significa enviados, apóstolos enviados, e nós como apóstolos também enviados com plenos poderes, com um papel, o papel aqui é metáfora, tá bom? Assinado por Cristo, dizendo que nós o estamos substituindo. Nós temos procuração. Então, do mesmo jeito que nós representamos Cristo, os da Igreja Católica também. O termo vicários, então, é pleno, certinho, muito bem aplicado. Aí pode entrar preconceito do jeito que quiser, né? O católico não é representante de Deus, não pode. Aí preconceito seu, mas está muito certo. Né? O termo está muito bem aplicado aos eminentes da Igreja Católica, como o termo apóstolo é também bem aplicado em relação a nós, sem preconceito. Então Jesus é o nosso vicário, ele é o nosso vigário, ele faz a nossa vez, ele nos substitui, porque o pecado da humanidade não podia ficar sem julgamento, porque Deus é santo. E a humanidade não pode habitar com o Kadosh se ela também não for Kadosh. Ela tem que ser santa, como ele é santo. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, o pecado requeria uma punição.
Pecador morrendo por pecador não resolveria nada, só ia acrescentar pecado em cima de pecado. É por isso que Cristo se humilha da divindade para a humanidade, voluntariamente. Ninguém obrigou, ele quis. Se humilhou e morre por nós. Essa morte é vicária, ou seja, é de substituição. Nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós morrendo pelos nossos próprios pecados não ia resolver a questão da salvação. Mas Cristo, o Santo, morrendo pelo pecador, resolve definitivamente a questão do pecado. No sistema sacrificial, então, o cordeirinho era oferecido como um tipo de Cristo. O cordeiro substituía o pecador na antiga aliança. Na antiga aliança, então, o pecador ia lá no seu rebanho, escolhia um cordeiro macho, sem mancha, de preferência até 1 ano, sem nenhum defeito, trazia, entregava na porta do Beit HaMikdash, lá do tabernáculo, para o sacerdote, e ele então sacrificava esse animal por aquele pecador. E o sangue do animal derramado cobria. Kafar, Kipurim, lembra dos termos? Então cobria o pecado daquele pecador, mas não apagava definitivamente. Agora Cristo, o Cordeiro de Deus, sim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Agnus Dei. Quer ver um comentário em latim sobre o Cordeiro de Deus? Vou deixar nesse vídeo aqui para você, você vai gostar. Tá bom? Com leitura no latim, mostrando Jesus como o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Então, no sacerdócio levítico, havia ineficácia. No de Cristo, existe uma eficácia completa. A morte é vicária. Ele nos substitui, e nos substitui de forma definitiva. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, a pax, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 26. Olha, se não foi Paulo que escreveu Hebreus, então não sei quem foi que escreveu. Meu Deus do céu, mas eu tenho uma defesa em 3 vídeos dizendo que Paulo é o autor aos Hebreus. Vou deixar o mais importante para vocês aqui nesse card. Paulo, o autor aos Hebreus. E eu vou colocar 15 provas de que Paulo é o autor aos Hebreus para vocês, tá bom? Vale muito a pena. Meu Deus, olha essa assinatura intelectual aqui. Olha esse idioleto. Idioleto é a forma como uma pessoa falou ou escreveu durante um certo período da sua vida. Se essa fala aqui não for de Paulo, então Jesus Cristo é de quem? Meu Deus, é muito o apóstolo Paulo, Hebreus 9 e 26. O livro de Hebreus inteiro, né? E lá, assista o vídeo, irmão, você vai gostar. E o tópico 3, para finalizarmos a aula de hoje, é a exaltação gloriosa do Filho, item 1 do 3, recebido à destra do Pai. Após a sua humilhação voluntária, Jesus é exaltado por Deus, exaltado à destra de Deus, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. O termo grego para exaltou aqui é hiperipsosen. Hiperipsosen significa exaltar, mas não é um exaltar simples não, hein? É um exaltar, o português usa 2 termos para significar esse termo grego. No português é exaltou soberanamente. E mesmo o soberanamente do português ainda não vai na profundidade de hiperipsosen, porque hiperipsosen tem um sentido muito profundo, nós vamos ver já. Então Cristo se ofereceu por nós em morte vicária, venceu a morte, porque era impossível que a morte retivesse aquele que é o dono da vida, e foi exaltado à posição mais alta, mais elevada, a posição suprema no universo. O universo aqui não é o cosmo nosso, não, o segundo céu, não. O universo aqui é o universo da existência, que engloba tudo, céu, terra, inferno, primeiro, segundo, terceiro céu, é o universo da existência. Eu uso esse termo nas minhas aulas de teologia, universo da existência, para significar todo lugar onde existe vida. Então, Jesus foi exaltado soberanamente diante do universo da existência, diante de todos. E o nome dele foi colocado numa posição que é sobre todo o nome. Então, estar assentado à destra de Deus expressa o reconhecimento completo de Deus para o seu filho. Deu para ele um nome sobre todo nome.
O texto áureo, que está lá no início da nossa lição, que é repetido aqui, Filipenses 2:9 diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Βίο και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχάριστο αυτό του όνομα του υπερπαν όνομα. Nós temos aqui alguns termos importantes. Hiper, que significa exaltou, ipsosen, que está associado, significa soberanamente. Hiperipsosen, exaltou soberanamente. Hiper, no grego, significa acima de qualquer coisa, além de qualquer coisa. E ipso é elevar, exaltar. Então Jesus foi elevado acima de qualquer coisa, acima de qualquer nome. Ele é sobre tudo e sobre todos. Não é uma exaltação comum, meus irmãos. Aqui o hiper é um superlativo. Então, o hiperipsosen não representa uma exaltação comum, mas uma exaltação acima de tudo e de todos. Hiper é acima de, é além de, é o topo máximo. E ipso é elevar, exaltar. Quando Jesus é elevado à destra do Pai, pelo próprio Pai, ele recebe um nome que não tem igual. Esse nome a gente não conhece, mas ele vai revelar para nós. No Apocalipse ele diz que vai escrever sobre nós o nome dele, o novo nome dele e o nome do Pai dele. Vai na nossa série o Apocalipse, meus irmãos. 39 aulas, versículo por versículo o Apocalipse, comentado em hebraico, com notas de latim, notas da versão inglesa do Rei Jaime. Uma riqueza de comentário, vai valer muito a pena. Hiperipso, assim, a gente já viu o que significa, né? Ser exaltado soberanamente, acima de tudo e de todos. No finalzinho aqui do versículo em grego, nós temos que eharisato aftotu onoma. Deu para ele um nome excelente. Um nome sobre-excelente. To hiperpanonoma, nome que é sobre todo o nome. Vamos ver eharisato. Eharisato é um termo que está no mesmo campo semântico de haris. Ó, eharissato. Eharissato. Haris é o termo que você conhece por graça. Haris é graça. É o favor imerecido de Deus. É o dom de Deus dado a nós. Em relação à salvação, haris, graça, é a salvação dada para nós sem nós merecermos. O apóstolo Paulo usa eharissato aqui, quando diz que Deus deu a Jesus um nome sobre todo o nome, só que em relação a Cristo, Cristo não recebeu ele pela graça, por assim dizer, em sentido lato, em sentido profundo. Nós recebemos a salvação pela haris, pela graça sim, porque a gente não merece mesmo. Mas Cristo não. Cristo fez por onde? Cristo teve mérito. Cristo cumpriu sua missão. Cristo morreu como vicário. Cristo morreu no nosso lugar, cumpriu a sua missão. Mas, mesmo assim, o apóstolo Paulo usa o termo eharissato para dizer que Deus, quando concedeu a Cristo o nome sobre todo o nome, o fez de forma graciosa. Sabe o que quer dizer isso na maior das profundidades? Meu Deus do céu! Significa que Deus teve prazer em dar para Jesus um nome que é sobre todo nome, o maior nome, a maior autoridade, o maior poder, a maior autonomia, a maior soberania em todo o universo da existência. É isso que, aleluia, eharissato quer dizer. Deus deu por sua graça. Deus ficou tão alegre com a missão de Cristo cumprida, teteleste, está consumado, que ele deu esse nome que é sobre todo o nome de forma graciosa, eharissato. Eharissato está no mesmo campo de haris, é graça por graça, uma coisa excelente. Deus doou da sua benevolência, exaltou pela sua graça. A diferença entre graça em relação a nós e em relação a Cristo é que Cristo mereceu, nem precisava dessa graça, mas Deus quis dar por sua alegria, por sua benevolência. Deus ficou tão feliz com a obra do Filho que lhe deu um nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome é onoma hiperpanonoma. Nome sobre todo nome. Pan aqui é todo, mas não é todo que está aqui nesse ambiente, por exemplo, aqui do estúdio.
É um todo que tem abrangência universal. O nome de Jesus é Panonoma, sobre todo nome no universo da existência. Céu, terra, inferno, onde quer que exista vida com nome, o nome dele é superior. Então, meus irmãos, esse sobre todo nome estabelece hierarquia absoluta. Não existe título de autoridade no céu, na terra, no inferno, nem no passado, no presente ou no futuro que supere o nome de Jesus. O Pan aqui é sem exceção, é em todo o universo da existência. E esse onoma, esse nome, esse novo nome que Deus está dando para Jesus, que é sobre todo nome, que o Apocalipse fala, que ele vai, além de revelar para nós esse novo nome, vai escrever sobre nós. Isso fala de propriedade, de autoridade, de nós sermos adotados definitivamente, da gente ser chamado pelo nome dele. Assista a série O Apocalipse, Jesus Cristo. Você vai gostar muito, né? Então, ó, no pensamento bíblico, o nome expressa a essência da pessoa, o caráter da pessoa e a missão da pessoa, além da autoridade. É por isso que Cristo vai receber um novo nome, porque o nome Yeshua, do hebraico, é Salvador. Ele é Yeshua HaMashiach, Jesus o ungido. É ungido para salvar. Esse nome tem relação com a sua obra, com a sua missão no mundo, enquanto encarnado, em relação a nós. Agora ele vai receber um novo nome, um nome de vitorioso, um nome hiperípsosen, um nome exaltado acima de todo nome, que nós não sabemos qual é, não está revelado na Bíblia. Quem vencer vai saber que nome é esse. Esse nome ele vai colocar sobre nós. Então, espetacular, né, meus irmãos? Eu quero vencer para ver isso. Aqui no tópico 3, item 1, recebido à destra do Pai, o tópico começa assim, ó, após sua humilhação voluntária. Falei para vocês que ia deixar uma nota sobre a humilhação voluntária de Cristo. Essas notas que eu vou deixar da humilhação foi uma pregação que eu fiz na minha igreja local. Vou deixar aqui na íntegra para você. Se você quiser copiar essa parte aqui, imprimir e fazer essa pregação, pode fazer na sua igreja, não vai ter nada a ver com a minha pregação, a não ser os tópicos, mas a unção, a graça que Deus vai te dar, a oratória que Deus vai te dar é totalmente outra, então pode pregar sem medo. Ele sofre 3 humilhações, da divindade para a humanidade, da vida para a morte e do céu para a terra. Dá uma olhada nas notas aqui, deixei muito bem explicadinho para você, tá mastigada essa pregação, hein? Quando for no blog, querido, querida, não esqueça de nos seguir. E o item de número 2, queridos, a gente não precisa comentar, porque eu já comentei no item 1. Um nome acima de todo nome. Eu já comentei o termo hiperípsosen, com todos os detalhes, ficou muito bem explicado, né? Mas Filipenses 2:9, na parte B, um nome que é sobre todo o nome. É o nome de Jesus. Vou deixar um vídeo aqui para vocês, uma indicação. Se você estiver no blog, só clicar no link aqui, já vai abrir para você 5 minutinhos. Você pode assistir dentro da aula. Lendo a aula, você pode assistir. Porque Deus mudava o nome das pessoas. Nome, na Bíblia, quer representar, como eu disse, o caráter, a essência, a missão e a autoridade de uma pessoa. É por isso que quando o nome natural da pessoa não coincidia com a missão que Deus tinha para aquela pessoa, ele mudava o nome. Quer um exemplo? Ó, Avrão é o nome do pai Abraão antes da chamada. Depois da chamada, Deus muda o nome dele para Avraham. Sabe qual é o significado literal? Avihaim. Avraham é a junção das palavras, dos termos Avi, que é pai, e Haim, que é vida. Avihaim, Avraham, pai da vida. Não é assim que ele é chamado? Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, é o pai da vida. Porque dos lombos de Abraão saiu toda a descendência do povo hebreu, que depois virou povo judeu. E é hoje essa descendência que está aí, até agora. Então, quando o nome não coincidia, Avrão é pai exaltado, né? Então não coincidia com a chamada de Deus. Deus estava chamando ele para ser pai de uma multidão. Então mudou o nome. A partir de agora você vai ser Avraham, Avihaim, pai de uma multidão, pai de muitos. Por isso Deus muda o nome das pessoas. E o item 3 do tópico 3 para finalizar, a soberania universal e o retorno triunfal. Que Jesus recebeu um nome que é sobre todo o nome, isso aí já ficou certo no nosso comentário do item 1 do tópico 3.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e também debaixo da terra. Está falando de morto, de vivo, de todo o universo da existência. Filipenses 2:10. Onde tiver vida inteligente, essa vida inteligente vai se dobrar, vai se curvar e reverenciar esse nome, que é sobre todo o nome de Jesus. Essa confissão, olha o que diz o versículo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. É todo, é pan do grego, não tem exceção. E nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Essa confissão é universal, é pan do grego, né? E ela vai ser voluntária ou compulsória. Ou confessa de livre e espontânea vontade, os salvos vão confessar de livre e espontânea vontade, como Tomé fez. Senhor meu e Deus meu. Reconheceu, né? Meu Deus, lindo. Os santos, os salvos por Cristo, vão confessar, vão se dobrar diante de Jesus voluntariamente. Agora, os inimigos da cruz de Cristo serão forçados. Vai ser de forma compulsória. Leia os versículos aí na sua classe que estão aqui nesse comentário, que vai ser importante. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si aqueles que o esperam para a salvação. Então, Jesus virá, é Apocalipse 19:15, tá bom? Ele vem com os seus exércitos nos céus. E vi o céu aberto, eis o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que se assenta sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e era seguido nos céus por uma miríade, por uma multidão em cavalos brancos e tal. Aquele momento é o momento da parousia, é o momento do retorno triunfal de Jesus. Assista a nossa série, o Apocalipse. Você vai entender tudo do Apocalipse, versículo por versículo. Não tem preço, irmãos. É um curso. Meu Deus. E tá lá de graça para todo mundo. Nem para membros e só exclusivo não é. Deixei liberado para todo mundo. Não sei por quanto tempo vou deixar, mas está lá liberado para todo mundo. Então a soberania de Cristo é universal. Seu retorno é triunfal. Ele vai voltar na parousia, de forma visível. Parousia do grego significa presença. Ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém. Um reino mundial, pro milênio. É vinda visível, é presença mesmo. Ele vai vir para se fazer presente. Para encerrar a verdade prática, a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. E aqui na verdade prática, a verdade prática é o resumo da lição, né? Mais objetivo ainda do que a conclusão. E aqui aparece, ó, humilhação voluntária, obra redentora e exaltação. É a obra de Cristo, o resumo completo da lição de hoje. A aplicação pessoal é aquilo que nós devemos fazer pelo que nós aprendemos com a lição. Pelo sacrifício perfeito de Cristo, o que a gente tem que fazer como aplicação pessoal é viver hoje em gratidão e fidelidade, aguardando com esperança o seu retorno triunfal. Você ainda acredita, irmão, no retorno de Cristo? Ainda acredita no arrebatamento? Então fique firme em santificação e honra, porque ele virá. Ou ele vem ou você vai, mas encontrar com eles, com as três pessoas da Trindade, e principalmente diante de Jesus, nosso Salvador, isso aí é certo. E a conclusão, a obra do Filho foi completa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, se ofereceu em sacrifício vicário para nos redimir, e foi exaltado para governar eternamente. Esse governo vai começar no milênio e depois passa para a eternidade, e é governo eterno, meus irmãos. É isso por hoje, espero ter acrescentado ao seu conhecimento, espero ter ajudado vocês com as notas de grego aqui que nós deixamos hoje, aprofundando o entendimento de cada palavra, de cada versículo, de cada tópico da nossa aula. Todas as nossas aulas são assim. Se você gosta de grego, você está no canal certo. Aqui a gente faz a leitura para você aprender a pronúncia, vai aprendendo, tomando gosto pelo grego bíblico e vai começar daqui uns dias a ler a Bíblia na profundidade. Então, gostou, querido? Se inscreva, nos ajude, sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para mim, para o nosso canal, para nos ajudar na meta de 100 mil. Ó, essa semana batemos 20 mil, hein? É um quinto do caminho até 100 mil, mas eu confio que você vai me ajudar. Se você compartilhar, mandar para os irmãos da igreja, colocar no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, nós vamos conseguir. O YouTube vai ter que ser vencido, ele vai ter que indicar o nosso canal. E eu conto com a sua ajuda. Seu like vai falar para ele fazer isso, tá bom?
Quer assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos? Seja membro. Quer falar direto comigo? Seja membro do nível consultoria. Na próxima aula, a gente vai estudar a lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Uma lição muito linda, vamos estudar a terceira pessoa da Trindade como Deus. Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula.